agradecer a todos por estarem aqui presentes e ter este breve momento de antena. I'd like to know if someone needs translation, or somos todos portugueses, ou alguém precisa de tradução. Tudo ok? Se precisarem de tradução, façam simultâneo, é português e inglês. Portanto, eu queria que isto não fosse um workshop tradicional, eu gostava que fosse um diálogo, um triálogo, um pentálogo, que toda a gente pudesse assistir, participar ativamente e que tivéssemos um momento divertido. Eu sei que isto é muito ambicioso, mas quero ver as pessoas descontraídas e lembrem-se sempre de uma coisa. Aqui, já encontrei pelo menos um professor aqui da faculdade, não há perguntas parvas. Talvez algumas respostas idiotas. Mas eu queria que este workshop servisse para vocês por aquilo que vos preocupa, não sei se são arquitetos, são engenheiros, são construtores, são curiosos, isso não interessa. Eu quero que estejam completamente à vontade para porem perguntas e para irem interrompendo ao longo da apresentação. Eu vou-me apresentar, eu sou Filipe Menezes e fundei a Blasting com um princípio orientador, é poupar energia. Porquê? A energia é um bem escasso e é caríssimo, é para cima do dinheiro. Ainda por cima, nós temos um azar dos diabos, é que a energia está indexada à geopolítica. Portanto, cada vez que há uma crise, sabe-se lá onde, que nem tem nada a ver connosco, disparam as energéticas. Ainda temos outro azar desgraçado, que há uma entidade reguladora que 3 em 3 meses pode ver as tarifas energéticas e pode aumentar, reduzir, normalmente aumenta. Portanto, o que é que isso provoca? Provoca, pelo menos a mim, pânico. Pânico porquê? Porque eu e vocês, se calhar todos em vossa casa, no tempo dos meus pais, quando olhavam para uma fatura de energia e representava mais ou menos 1,8 o consumo, o bolo familiar, portanto o budget familiar. Hoje em dia não representa de maneira nenhuma os 1,8%. Portanto, nós temos uma preocupação terrível em pagar as contas da energia. Eu só pedia, para quem é que é uma preocupação chata a questão da energia, que pedia que me pusessem uma mão? Então temos um problema pior do que aquilo que eu estava à espera. Portanto, o que é que nós reparamos? Com o passar do tempo, a energia, essa preocupação, que agora é mais do que 50% das pessoas na sala, daqui a um tempo vai ser uma guerra desgraçada. Não sei se alguém viu o Mad Max há uns anos atrás. Eu não quero chegar a esse extremo, mas o que eu quero tentar dizer é que nós temos que diminuir a nossa dependência energética face a qualquer tipo de operador. Eu não vou pronunciar sobre os operadores energéticos, não é essa a minha função. A minha função é falar e apresentar medidas que nos consigam tornar independentes. Vou falar agora de 2 conceitos que são muito simples e que são divertidos, que nós desenvolvemos dentro da empresa. Um dos conceitos foi o conceito que os Chambores, o conceito 2 em 1, não sei se foi a Pantene, que teve essa ideia maravilhosa, tinha um condicionador, tinha um shampoo e um dia houve um iluminado, epá, bora lá misturar isto tudo e isto fica a mesma coisa. Então nós somos um pelágio da Pantene, portanto decidimos plagiar a Pantene. Como? Fizemos aqui uma aglomeração do painel termodinâmico com fotovoltaico para criar aquilo que nós chamamos de painel híbrido. Ainda fomos copiar outro conceito ainda mais disparatado, que é o BBB. Alguém sabe o que é o conceito do BBB? Bom, barato e bonito. Bom, bonito, exatamente. Portanto, entramos em contato com vários arquitetos, está aqui o nosso amigo professor, até disse, está mais ou menos, não está maravilhoso, mas até está bonitinho. E então ganhámos o selo de bonito. Já era bom. Não era caro, era para o barato. E então depois do selo aqui do nosso arquiteto, ficou bom, bonito e barato. Conseguimos bom, bonito e barato. Portanto, basicamente, o que é que eu vou explicar? Que nós aglomerando copiando estes iluminados, estes precursores desta tecnologia, que foi a Pantene e o BBB, criámos aqui a solução híbrida para combater aquilo que a nós nos começou a assustar em 2011, que foi na altura que foi fundada a empresa. Ora bem, alguém sabe qual é que é o princípio do painel híbrido? Alguém quer força ali, a malta ali atrás, que normalmente eram os mal comportados da aula, alguém quer dizer alguma coisa? Ali a malta dos mal comportados, não querem dizer nada? Olha, os marrões da frente também não querem dizer nada. Sou professora, então, não tem nada a dizer.
E a energia que é água ao mesmo tempo. Exatamente. Mais. O princípio do frigorífico não é reagir com um gás com baixas diferenças de temperatura. Mas basicamente não é um solar dependente da radiação pura. Não, exatamente. Mais apostas. Atenção que temos prémios para dar. Força! Porque isto se fosse só eu falar, mas chatice, quer dizer, vocês não têm graça nenhuma. É giro é ver aqui uma interação. Mas olha, aqui um que entrou tarde e a mais horas não quer participar. Faça o que quiser. Mais apostas. Mais coisas aqui para o conselho. Portanto, eu vou dar aqui uma pequena, vou dar mais cedo. Portanto, produz eletricidade. Alguém sabe, em Portugal continental, quais é que são os meses de maior produção de eletricidade por gerador fotovoltaico? Abril, exatamente. Qual? Abril. E há aqui uma coisa, não tem a ver com os meses de maior incidência solar. Alguém sabe porquê? porque o calor prejudica a invasão. Exatamente. Então esse iluminado que se baseou nos sabores Pantene, que juntaram no condicionador 2 em 1, mas para lá. Se eu juntar um painel termodinâmico com fotovoltaico, quando aquilo está um calor de cozer ovos, de fritar ovos, aquele calor passa-me para o termodinâmico e arrefece o fotovoltaico. E faz com que a eficiência do fotovoltaico suba. Ao mesmo tempo que aumenta a eficiência do fotovoltaico, eu vou favorecer o meu ciclo termodinâmico. Portanto, e aí essa é que para mim é a ideia-chave e é tão simples quanto eficaz. Depois a seguir, alguém queria, ali dos mal comportados, alguém quer perguntar alguma coisa? Estava a dizer que não conhecia as falhas. Pronto, era isso que eu ia dizer. Eu decidi não trazer aqui para a conferência porque a porta é muito pequenina e a sala está cheia de gente. E se atirasse o painel para cima de alguém, a coisa era complicada. Portanto, quando tiverem tempo, podem ir ao nosso stand, que estamos na sala ao pé da Opolar. Eu não tenho nenhum a falar de outras marcas. E é o stand 2.36. Portanto, vão ver e vão mexer. E o híbrido, basicamente, o que é que nós fazemos? Portanto, a parte fotovoltaica, ligamos ao inversor e está a produzir. Olha, temos aqui uns manifestantes. Vamos convidá-los também para a conferência. É a Pantene a reclamar direto. É a Pantene a reclamar direto. Viram? Não faz mal. E, entretanto, nós fazemos a produção fotovoltaica, nós vamos introduzi-la na rede. Não vamos vendê-la, vamos usá-la para autoconsumo. Alguém conhece a última legislação que está a ser sobre o autoconsumo? O autoconsumo fotovoltaico até dia 25 de outubro era limitado a 1,5 kWh por cada quadro elétrico. Depois, a partir daí, tinha que se pedir uma autorização, enfim, era todo um processo. No dia 25 de outubro saiu um despacho a limitar para 30 kW, se não estou errado. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso encher o meu telhado cheio de fotovoltaicos até essa potência que está designada sem ter que pedir autorização. E que faz algum sentido, porque eu lembro-me sempre da visita que eu tive lá, diga. Não me lembro agora o nome da portaria. Eu só me lembrei da Pantene, a portaria. Sei que saiu no dia 25 de outubro. Portanto, é a lei do autoconsumo. Portanto, o que é que isso quer dizer? Nós até há bem pouco tempo, em Portugal, nem sequer tinha um índice gigantesco de produção fotovoltaica, tendo um país com um sol maravilhoso e com sol radioso. Nós íamos à Alemanha e tudo o que era casa era completamente solar louco, o que não faz sentido num país como Portugal. E entretanto, houve algum iluminado que se lembrou, espera lá, mas Portugal tem um sol tão fantástico, que nós temos aqui que meter uma imprudência. Estamos a falar de eficiência energética e as pessoas não têm possibilidade de produzir a energia com sol. Com este sistema híbrido que nós queremos, juntamente com a Passivase e com as pessoas que trabalham na Blástica, é tentar fazer as casas de maneira que os sistemas de produção de águas quentes sanitárias e calor consigam funcionar o mais autonomamente possível. Portanto, aqui o princípio do fotovoltaico. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguém não percebeu. Comentários? Diga. Já agora, a
parte da termodinâmica, pode explicar um bocadinho melhor? Exatamente. Como é que nós percebemos? Nós temos um equipamento termodinâmico em nossa casa, que é o nosso frigorífico. Não sei se alguém já olhou para a parte de trás do frigorífico. Portanto, a parte de trás do frigorífico tem uma espécie de uma tubagem que está quente. Portanto, e qual é que é o fenómeno do termodinâmico? O termodinâmico, eu vou dizer aqui uma coisa que é um bocadinho perigosa. Lembrem-se da bomba atómica. A bomba atómica, em determinadas circunstâncias, produz uma quantidade muito considerável de energia. E é a mesma coisa que um ciclo termodinâmico. Não tem nada a ver com a parte atómica, tem a ver com a produção de energia, com a libertação de calor. Alguém aqui é da engenharia química, que assim podia ajudar, um engenheiro químico. Portanto, o ciclo de gás, um gás fluorado, é um ciclo completamente diferente do ar. Portanto, e nós no painel, na bomba de calor, que está acoplado ao painel termodinâmico, funciona um ciclo frigorífico. O que é que acontece? Há uma mudança de fase, líquido para gás e gás para líquido. Sempre que há uma mudança de fase, adivinhem lá o que é que acontece. Produção de calor. Agora, eu, em vez de mandar esse calor para o frigorífico, para a parte de trás do frigorífico, que se lixa, que é essa parede adjacente, portanto que ele nunca pode estar ligado à parede, o que é que eu vou fazer? Vou ligar esse calor à bomba de calor e aproveitar para me aquecer a água, quer para produzir calor para o aquecimento, quer para as águas quentes sanitárias. Portanto, e depois, no que é que isto tudo resulta? Já temos o bom, o barato. Vamos aqui ao barato. Vamos imaginar, não sei se alguém aqui fez uma casa há relativamente pouco tempo. Eu vou falar de uma experiência então que nós temos agora dentro da empresa, que é uma casa que estamos a reabilitar, mas é uma reabilitação praticamente de raiz. O dono pediu, eu quero uma coisa barata. Perguntei-me, o que é que parecia barato? Ele deu uma resposta que eu acho que é o que explica o que é barato. E que eu até posso aqui agora, no meio da obra, posso até investir um bocadinho mais, mas o que eu não quero é ter custos operacionais altíssimos daqui nos próximos 20 anos. E disse, pronto, então já definiu aquilo que nós queremos. Portanto, eu vou dar mais outros conceitos. Alguém sabe o que é o CAPEX e o OPEX? Se alguém quiser, eu também explico. Portanto, o CAPEX é aquilo que eu invisto numa aquisição. O OPEX é o custo operacional, para manutenção e para alimentar. Ou seja, nós aumentamos aqui um bocadinho, que é cada vez menos, face ao sistema tradicional, o investimento inicial, nós vamos diminuir drasticamente as prestações com o consumo de energia ao longo do tempo. E dá aqui outra vantagem, que não é tangível, que é o valor do imóvel. Ou seja, há uns anos atrás, numa conferência, já há muitos anos atrás, por acaso era da Amorim, uma pessoa da Amorim que disse uma coisa: eu prefiro investir em energias renováveis que no momento da construção representam 3% do investimento. Eu falei nesses números, são números redondos, há uns anos atrás. E depois o mercado tem uma percepção de valor mais de 10% acima. Eu considero que isso é um produto financeiro. Ou seja, eu estou a construir uma casa ou o meu imóvel, invisto, tenho aqui este pé de meio, vou investir um bocadinho mais. Agora, eu quero vender este imóvel. Ou seja, esse imóvel, automaticamente, por termos investido neste sistema de eficiência, que vai tornar o OPEX mais baixo, esse imóvel vai ser mais valioso. Diga. Não sei o seu nome. Alexandra. Alexandra. Você tem uma noção do payback médio? Tenho. Então me conta. Me conte. Eu tenho dois tipos de payback, portanto, e tem a ver com duas situações, portanto, que tem a ver com o regime de habitação, ou seja, para uma habitação permanente, nós temos paybacks a rondar os 4 anos, que é muito simpático, pode ser um bocadinho mais, pode ser menos, mas temos um payback já muito interessante para a habitação permanente. O problema é quando é a habitação só de férias. E temos um payback também muito interessante. Por exemplo, no caso do alojamento local, nós temos uma utilização massiva de casas de banho, de sistemas de climatização, que lá está. Quem vem utilizar quer conforto. Portanto, eu não consigo convencer uma pessoa que venha para um alojamento local, agora, olha, tem aqui um kit antes de entrar, em vez de dar um kit com as vingas, puxar uns chocolatinhos, dou-lhe uma samarra e umas cebolas. Isso não pode ser. Portanto, eu tenho que ter as condições para receber o meu convidado.
Nesses casos temos uns paybacks muitíssimo interessantes, porque a utilização é massiva, é bem massiva. E nesses casos temos cada vez mais pequenas unidades hoteleiras que querem adotar estas soluções. Há aqui outra questão, eu não gosto de falar só de facilidades, eu gosto de falar também de algumas dificuldades que nós temos vindo a sentir. Estes cabelos brancos que vocês veem, eu naturalmente teria os cabelos todos pretos. Agora os cabelos brancos têm a ver única e exclusivamente com uma coisa, com a instalação. Não sei se alguém partilha esta dor. Quem partilha dor põe o dedo no ar, só para contar. 1, 2, 3, 4. Já caíram. Dos mal-deputados, alguém partilha? Não? Olha, Pronto, eu tenho aqui um problema que começa a ser, quer dizer, que é complicado, é arranjar. Eu agora tenho um sistema espetacular, e agora a instalação? E mais uma razão, e equipa técnica deste painel híbrido, portanto, cuja a marca é Energy Panel, e que nós somos os distribuidores e representantes em Portugal, eles disseram uma coisa que para mim foi o argumento final. Disseram, olha, vamos lá, tu em vez de instalar os 2 painéis e uns maluquinhos que vão instalar um fotovoltaico, depois os outros maluquinhos vão para o termodinâmico, tu não vês que aqui poupas muito em instalação. E eu aí disse, tem toda a razão. Eu aproveito a estrutura do fotovoltaico. A estrutura do fotovoltaico serve para o termodinâmico, serve para o hibridar mesmo. Em vez de estar a pensar uma estrutura para um, uma estrutura para outro, um sítio para outro, não, faço aquilo, lá está, outra vez ir à Pantene ou 2 em 1. E porquê? Porque eu e normalmente, onde é que as coisas correm mal de novo? Alguém quer também dar aqui um feedback? Quando temos instaladores diferentes, primeiro, quando instaladores não preparados. Exatamente. Portanto, o que é que nós estamos a fazer a nível... E projetistas. Diga. E projetistas que não sabem o que estão fazendo. Sim, mas os projetistas, eu noto uma qualidade superior nos projetistas do que noto na parte de instalação. Porque o projetista ainda tem alguma flexibilidade. O instalador que não sabe o que é que está, é o fim da picada. Ou seja, nós podemos ter o melhor projeto do mundo, o dimensionamento de uma coisa de prémio Nobel, sem instalação, não é executada, vai tudo por água abaixo. E a culpa, claro, é de quem é da iluminária que fez o projeto. Ninguém vai dizer que a culpa é do instalador que ligou a água fria com a água quente. Isso não existe. Não. Portanto, tem que haver aqui e nós estamos a desenvolver um sistema de acompanhamento da obra ligado às novas tecnologias. Porquê? A nossa casa-mãe, ou seja, a fábrica está em Espanha. A fábrica em Espanha tem uma assistência técnica reduzida. Portanto, agora, vêm periodicamente a Portugal e nós vamos periodicamente às formações deles. Agora, fazemos um uso abusivo do WhatsApp. Porquê? Tudo o que é instalação, nós filmamos, fotografamos, sinalizamos e mandamos para o departamento técnico. E o departamento técnico dá-nos uma resposta, não digo em tempo real, porque não se consegue. Há uma hora de diferença, e os horários em Espanha são um bocadinho diferentes de Portugal, mas consegue-se fazer um acompanhamento à instalação que é muito curioso. Este ano nós tivemos uma instalação no Alentejo, era de uma bomba de calor. Não pudemos pôr painel híbrido porque a distância aos painéis era demasiado grande, já vou explicar porque é que isso é um impedimento. Mas conseguimos formar, entre aspas, 2 instaladores da velha guarda, da zona das Alcáceres, a trabalharem já com bombas de calor já bastante sofisticadas. Portanto, qual é que é a recomendação que eu deixo a pessoas que no fundo depois vão ajudar os instaladores e orientar os instaladores? Portanto, é fazer o trabalho de casa todo, ou seja, os grupos de segurança, a parte toda hidráulica, as redutoras de pressão, as ligações aos fotovoltaicos, tem que estar tudo feito antes do instalador entrar em obra. Para quê? Porque é para nós minimizarmos os erros de instalação. Nós em Portugal temos engenheiros maravilhosos, que são verdadeiras unidades. Agora, o engenheiro maravilhoso com uma instalação que não seja feita em condições, acabou, pronto. Passa de maravilhoso a péssimo e não vale a pena. Portanto, eu volto a reforçar esta questão. A supervisão e o apoio constante à equipa de instalação é fundamental. Só para terem aqui um bocadinho de feedback.
Eu só se não posso é que não estou na obra. Já tenho um computador portátil muito pequenino, que está aqui. Tenho uma mochila, onde ponho as minhas documentações técnicas, tenho um telemóvel com uma boa rede. Porquê? Porque muitas vezes eu até tenho que estar a trabalhar na obra. Porque há momentos críticos em que não se pode dizer, isso mas um instalador, não. Um instalador que não dá. Alguma questão, entretanto? Não? Que bom, não há dúvidas. Ali os mais mal comportados, os da última vez, não tenho dúvidas. Ótimo, estão sossegadinhos, os da última vez, estão comportados impecáveis, sim senhora. Bom, em relação a, eu não gosto de falar só de coisas, só do BBB, bom, bonito e barato, restrições. Quando é que podemos e quando é que não podemos instalar a solução híbrida? A solução híbrida tem uma limitação de distância, não é pelo painel fotovoltaico, mas pelo painel termodinâmico. O painel termodinâmico não deve ser instalado a uma distância superior a 12 metros da bomba de calor. Porquê? Porque depois o gás tem que correr aquela distância toda e vai gerar não vai gerar a eficiência pretendida no sistema. Quando o painel híbrido não consegue desempenhar a sua função, a marca já preparou uns painéis diferentes, que são os hidrodinâmicos, que funcionam já para distâncias até aos 25 metros. Esses painéis hidrodinâmicos fazem o solar térmico convencional e o apoio solar de bombas de calor só que é uma mistura de água com glicol. E tem uma particularidade, também só pesam 6,2 kg e podem ser instalados em ambiente salubre. São feitos com termoplástico resistente a ultravioleta. Aliás, aqui, nós temos aqui o painel, vocês depois vão visitar o nosso treino, e temos aqui algumas instalações onde usamos os painéis hidrodinâmicos. Portanto, eu não gosto de falar só de coisas maravilhosas, que o painel híbrido não resolve tudo, mas sem dúvida que quando nós caminhamos no sentido de nos tornar mais independentes de geopolíticas, de operadores energéticos, de duplicação das instalações, são uma solução muito, muito eficiente. Portanto, qual é que é a outra vantagem do painel híbrido? É o preço. Ou seja, o painel híbrido não é mais caro do que um termodinâmico convencional com fotovoltaico. Portanto, e quando nós somamos esse valor com uma instalação mais baixa, aí é que nós percebemos é mesmo muito mais barato. Diga. Se eu tenho o solar térmico, Termodinâmico. Ao sol. Não, solar térmico convencional. Eu tenho um desempenho melhor do que se ele estiver por baixo do mas atenção, fotovoltaico. Certíssimo, não, aliás, é um perigo enorme, os painéis híbridos, se fosse o híbrido com o solar convencional, era um perigo enorme. Porquê? Porque o solar convencional, de águas quentes sanitárias, aquece a uma temperatura muito superior aos 40 graus. Portanto, isso ia danificar o painel fotovoltaico. O que nós temos não é o solar convencional, é o termodinâmico, onde circula um gás. Portanto, e esse painel, quando a máquina bomba de calor está a funcionar, esse painel está frio. E o calor está dentro da bomba de calor a ser passado à água. E é por isso, eu conheço outros sistemas híbridos, que é o solar convencional, o solar térmico convencional com fotovoltaico. E não funcionam a não ser que tenham outro solar térmico convencional, sem fotovoltaico, para dissipar o calor para outro solar térmico. Porque, atenção, o segredo do híbrido é exatamente esse que você falou. É eu aproveitar, ou seja, eu dissipar o calor que me vai baixar o desempenho para o sistema onde me interessa ter o calor, que é no sistema termodinâmico. Mas isso que eu entendi essa parte. Sim. Como esse calor dissipado Sim. é suficiente para aquecer Mesmo se não for suficiente, está a bomba de calor para gerar o remanescente. De preferência eu não gostaria, porque eu tenho. Não, mas a questão e está muito bem, essa questão está muito bem posta, é o seguinte. O que é a grande mais-valia do híbrido é aproveitar um calor que é desperdiçado. Portanto, o que é que ia fazer tipicamente ao calor que era mais? Perde-se. Neste caso não se perde. Junta-se ao ciclo de gás e ajuda a bomba de calor a funcionar menos tempo. Portanto, faz com que a bomba de calor possa funcionar mais autonomamente. E depois o que é que nós temos já noutras obras? Já estou aqui donos de outras obras, vão fazer. Com esta bomba de calor, para gerar as águas quentes sanitárias, com o painel híbrido, ainda vão juntar o autoconsumo.
Ou seja, o que é que isso e o que é que nós estamos a tentar fazer? Aquilo que eu consumo ser o mais próximo possível daquilo que eu produzo. Para quê? Que é para um dia poder correr alegremente com as operadoras energéticas. E esse é o grande objetivo, mas não digam aqui fora desta sala, porque senão vamos ter muitos problemas com as autoridades. Portanto, por isso é que eu insisto um bocado. Além de querermos construir o mais passival possível, a NZAB, nós queremos ainda fazer outra coisa que é mais ambiciosa e que no fundo vai ajudar as pessoas a... Está aqui alguém da passival, que pena, agora tem uma coisa tão bonita para dizer, mas vocês reproduzem. Se nós conseguirmos olhar e eu produzir aquela energia que vou consumir, mais a construção mais passiva possível, eu vou conseguir correr com as operadoras energéticas. Basicamente, o que é que nós somos? Daqui a bocado estamos todos a manifestar como aqueles outros que passavam ali à frente. Basicamente, o que é que nós queremos? Não queremos este sufoco que é mensal. Olha, amanhã chega uma conta da eletricidade. Está um frio do caraças agora. E agora como é que eu vou fazer? Tenho frio e tenho os miúdos com frio, não sei. E isso é uma questão, porque quando a empresa, nós abrimos em 2011, e 2011 foi, 2012 até 2014, vocês se calhar sentiram uma crise, e tivemos muitos clientes que desligaram o aquecimento central. Alguém aqui desligou o aquecimento central? Não. Alguém daqui teve clientes que desligaram o aquecimento central? Vários. Porquê? Porque tínhamos agregados familiares. Eu estou aqui a falar da parte do consumidor particular, mas é até a mesma coisa. Portanto, não se esqueçam, e esses consumidores chegaram a telefonar. E eu vou ter que desligar isto, tenho consumos mensais na ordem dos 400 euros. Isso é incomportável até para uma família de classe média alta. Isto falando do setor residencial. Setor do hotel. Vocês sabem como é que é calculado o preço de uma estadia? Alguém tem uma noção? Portanto, é considerado. Portanto, há a parcela de serviços, há uma parcela de bens consumíveis, há uma parcela energética que é cada vez mais considerável. Ou seja, como é que eles falam? Espera lá, vou vender um quarto duplo. Um quarto duplo são duas pessoas tomam médio de 0,5 banhos. Porque há as pessoas que não tomam banho, há as pessoas que tomam banho de 3 horas. Agora, basicamente, quem vai para o hotel não está preocupado, quer é consumir e está-se borrifando. Portanto, isso é tudo calculado. Portanto, num hotel de 4 estrelas, o consumo médio de água estava à volta dos 60, 70 litros por pessoa, no hotel de 5 estrelas já estava a 120. Portanto, e o valor da energia, ou seja, o custo da energia está indexado à tarifa do quarto. Então, o que é que estão a fazer os gestores hoteleiros? Vinha lá, podem estar a aumentar estupidamente, estou a tentar diminuir o valor da energia, quer para a climatização, quer para as quentes sanitárias. Porquê? Porque se eu conseguir pagar, se me custar menos os banhos das pessoas e a climatização dos quartos tem que melhorar, maior é o lucro para o hotel. Vou dizer outra realidade muito crua e muito horrível. A solução de painel híbrido é uma solução ecológica, mas o argumento de venda não pode ser só isso. Porquê? Porque os nossos interlocutores são decisores, e os decisores, acho que toda a gente acha muito divertido, toda a gente, eu já não posso ouvir falar em sustentabilidade e em verde, essas coisas todas, nós já estamos muito cansados desse discurso. Mas há um interlocutor que é muito cru e muito pragmático, que é o diretor financeiro. E o diretor financeiro faz-nos duas perguntas. Três. Quanto é que custa, quem paga e qual é que é o ROI? Aquela pergunta que eu já tenho. Se nós tivermos resposta para o diretor financeiro, saltamos a barreira da sustentabilidade. Porquê? Porque já não é... Isso depois é um plus. Se pode pagar, se tem um retorno e se é alcançável, já ninguém vai estar preocupado. E agora a sustentabilidade? Não, isso já vem como um plus. Portanto, nós temos ganho alguns trabalhos, não é dizer, é muito bonito, é tudo sustentável. Mas temos alguns clientes que são duríssimos e foram com esses clientes que nós aprendemos imenso. Está bem, isso é tudo muito giro, mas quanto é que custa isso? Não, e essa barreira, quando nós percebemos essa barreira, e tivemos que ter anos, a empresa já está há anos no mercado, tivemos que perceber um bocadinho as nossas custas, para lá, nós não
podemos aparecer com uma coisa que vai mudar o mundo e que tem um custo incomportável para as pessoas. Então temos que aproximar isto do bolso das pessoas. E isso tem sido o maior, eu diria que tem sido o maior desafio dos últimos 3 anos. É adequar às expectativas das pessoas e as pessoas entenderem, para lá, eu até sou capaz de ter aqui uma capacidade para fazer um investimento, mas eu não quero ficar refém das energias. Eu não quero todos os meses estar com a corda na garganta cada vez que vem a fatura da eletricidade eu ter vontade de matar alguém. Quer dizer, não pode ser. Não pode ser. E essa é que tem sido o nosso grande desafio. Perguntas agora? Como é que funciona o sistema no verão? No verão é um período que é engraçadíssimo, porque é o período em que as bombas de calor têm o copo maior. O que é que nós muitas vezes fazemos? Portanto, ela produz água quente sanitária, praticamente sem ligar o compressor da bomba de calor. E o painel fotovoltaico está muito quente e aquece a temperaturas muito altas. Mas como o painel termodinâmico, quando está a funcionar, fica frio, chega a ficar congelado, vai fazer uma transferência de calor para o painel termodinâmico. Mas não funciona no verão. Funciona? Não, o que eu pergunto é como se que não produz água quente. Não produz imenso no verão. Desculpa. Mas pronto, mas as pessoas também não precisam de água tão quente, não é? Como Exato. Tão quente, exatamente. O que é que Ou não querem banho quente. Não, há pessoas que quando não querem quente, o que é que nós tentamos fazer? Tentamos fazer uma coisa que é, se tiver a piscina, dissipa para a piscina. Tem uma válvula para dissipar para a piscina. E o que é que nós fazemos? Na altura do dimensionamento, entramos com essas duas realidades. Porquê? Porque não precisamos ter uma bomba de calor tão potente assim. Vou dar um exemplo prático que eu acho que não consigo. Em minha casa, nós somos 4. 2 tomam banho à noite e 3 tomam banho durante o dia. Tenho adolescentes, que é logo doutorado. Mas, para esse tipo de cliente, nós fazemos um dimensionamento que é a bomba de calor tem capacidade de regenerar a água quente, então vamos pôr uma bomba de calor com menos capacidade. Para não ter tantas perdas? Porque eu ter a água acumulada, parada, há perdas indexadas. Portanto, tentamos olhar, como não disse muito bem, para o verão e para o inverno e tentar casar ali uma solução. Claro que nem sempre é fácil, porque as soluções não são universais. Aquilo que é ótimo no verão não é ótimo no inverno. Tem também a questão da produção de sol no inverno, não é? Quer dizer, que pode ser mais reduzida. É mais reduzida, certamente. O dia é mais curto também. Ou seja, o que é que acontece no inverno? A bomba de calor vai trabalhar mais. Tem aqui um trabalho adicional da bomba de calor. Aliás, o período de maior demanda destes sistemas é o período onde se produz menos. Então, por isso é que as pessoas, quando chegam ao inverno, ai Jesus, e até porque há uma conta que é muito simples de fazer. O nosso corpo está a temperatura 36 graus. Portanto, nós começamos a entrar muito em sofrimento quando a temperatura do ar é acima destes valores, que é raro durante o ano. Agora, quando é muito mais frequente termos temperaturas abaixo, que é no inverno. Então, para termos o nosso corpo quente, vamos ter um esforço adicional no inverno. A não ser que não sei que sejamos todos uns grandes heróis que usa tudo, termopéus e cebolas e samajas, mas ninguém gosta disso, porque isso depois traz problemas adicionais, as pessoas estão sempre engolidas, fechadas em casa, etc. Portanto, é muito importante pensar no nosso conforto. Mas no sentido disso, este sistema seria mais eficiente se tivesse uma bateria? Isso deve ser visto caso a caso. Como é que nós vemos se vale a pena fazer uma bateria? Muito simples. Nós normalmente colocamos um medidor, portanto, ou seja, que vai medir os consumos e vai casar esses consumos com a produção. Portanto, e só depois de ter essa análise feita é que nós conseguimos dimensionar eventualmente uma bateria para a acumulação fotovoltaica. Mas é uma... Pronto, mas isso no sentido que estava a dizer que Sim. Nós livres das Isto é um concessionárias, caminho. não é? Exatamente. Quer dizer, agora, se não tiveres produção exatamente. À dos noite, fotovoltaicos, onde é que vais buscar energia? Ou acumulas, ou tens que receber. ou tem que receber. O que é que normalmente se faz? Nós pomos um contador. Quem vem lá? Já sei, a ventilação está muito boa. Não, o teste da estabilidade. Fantástico. Portanto, nós fazemos o quê? O que é que nós já fizemos em alguns clientes? Pusemos um
olha, lá veio brincar sobre os todos celulares. Pomos um contador e vamos contar aquilo que eu estou a consumir. Fazemos isso durante um ano, não é? Vamos consumir de maneira diferente no inverno e no verão. E depois vamos fazer o casamento da produção, vamos ver exaustivamente quando é que há e como é que dimensionamos a bateria Agora, primeiro, fazer as medições exaustivamente, porque não é tão fácil assim dizer que vamos consumir X ou Y. É uma variação anual. Há uma variação anual. O que é que nós temos em alguns clientes? Pedimos, e temos o caso de uma casa que vai ser reabilitada na zona de Santarém. Havia dúvidas se íamos instalar um determinado sistema. O que é que nós deixamos? Uma pré-instalação feita. E depois vamos medir. Depois de medir, é que vamos fazer, vamos ou não fazer uma instalação. Isso é uma coisa que eu acho que tem mais a ver com um sentido de economia do que propriamente com uma coisa altamente tecnológica. Eu tenho dúvidas, ou modelos cognitivos, nós somos para ver tudo. Como não conseguimos prever tudo e temos ali uma gama em que não é fácil perceber se há necessidade, vamos ao histórico. E com o histórico, ao fim de um ano de utilização, nós vamos conseguir perceber muitas questões. Nós tivemos alguns casos, temos agora um caso em Santarém, tivemos há um ano um moradia em Cascais, tinha uma inércia térmica gigantesca, mas depois a casa era em 3 pisos, o primeiro piso era muito frio no inverno, mas era ótimo no verão. Portanto, tivemos que perceber todas as variáveis e deixar para instalações feitas para poder ou não avançar com melhorias. Agora, eu a nível de projeto, ou a nível de instalação, enquanto estamos em fase de obra, gosto de deixar a pré-instalação feita para tudo. A passagem de tubagens, para eventualmente para pôr o ar-condicionado, mas não tomar a decisão imediatamente. Porque nós vemos no nosso parque imobiliário, temos instalações verdadeiras. Não sei se alguém visitou os liceus do parque escolar. Alguém foi fazer uma visita. Ali o nosso amigo foi, mas alguém foi visitar, já fez visitas ao parque escolar e algumas. É escandaloso o que está instalado. É escandaloso. Porquê? Porque passámos a uma situação extrema. Passámos da miséria e da pobreza franciscana para o luxo do hotel de 4 estrelas. E neste momento temos sistemas instalados que estão parados porque não há dinheiro sequer para a manutenção. Isso é do mais imprudente que pode haver. Portanto, nós neste caso pedimos sempre um bocadinho de comedimento. Quando entramos na área da decisão, recuamos, somos muito conservadores nessa questão. Portanto, e avisamos o cliente, olha, eu prefiro ter aqui um histórico e daqui a um ano estou aqui a fazer outra visita para saber o comportamento a nível de contas de eletricidade, de comportamento térmico, para poder ou não agora instalar o restante equipamento tendo as pré-instalações feitas. A coisa que eu tenho visto mais são equipamentos sobredimensionados. Equipamentos sobredimensionados são investimentos loucos. Portanto, é tão grave como abrir a janela e dizer estar a deitar notas para a rua. Não faz sentido numa altura em que há uma certa instabilidade financeira. Portanto, enquanto nós não olharmos para estas questões de um ponto de vista horrível, mas que é cru e que é financeiro, nós continuamos a esbanjar alegremente os recursos que temos. Mais dúvidas? A nível de painéis híbridos, tem algum tipo de certificação? Tem certificação CE. A nível da Festival, não estou a ser certificado Festival? É assim, eu pus a questão à fábrica. Eu penso que querem até porque fazia todo o sentido. Portanto, se nós tivermos uma casa passiva e se tivermos um sistema de ligação à parte dos painéis, todos certificados, os isolamentos todos feitos, e aumentar muito a produção de energia dessa casa, porque num espaço de um telhado, se calhar conseguir pôr uma série de painéis híbridos, tanto para as águas quentes sanitárias como para o aquecimento, ainda teria espaço para pôr autoconsumo. Portanto, é uma das coisas que a fábrica está a pensar em fazer. Eu faria, mas... Eu não entendi essa coisa. A questão, estavam a pensar certificar os painéis para Passive House. Eu estou a fazer
alguma força. Só que, lá está, aí temos o português, o problema da pequenez de Portugal. Isto é uma fábrica que opera no mundo inteiro. E nós em Portugal representamos uma pequena fração das vendas deles. Embora seja interessante, Portugal é um país interessante, não é só pelo futebol, não é só pelos milagres futebolísticos, mas há uma coisa que é muito importante, é a porta de entrada em vários países africanos. Por exemplo, Senegal e todos os países do EMO, mais até que Angola e Moçambique. Nesse campo é muitíssimo interessante. Além do futebol maravilhoso que nós temos, e dos jogadores e dos treinadores de excelência. Mas as soluções estão mais implementadas em que países ou zonas? Norte, sempre norte da Europa. O painel tem que ficar em 45 graus ou pode ficar plano? É assim, eu tenho algumas, mas aí eu deixo um bocadinho ao critério. Eu normalmente trabalho com arquitetos, apesar de ser engenheira mecânica, do ramo mais horrível, do metal mecânica, agora tenho uma particularidade. Eu penso que a maioria das pessoas não consegue viver confrontada com uma racha de árvores. Então o que é que eu normalmente, quer dizer, se eu acordar, olhar para o telhado da minha casa, vejo o telhado orientada sudeste, puser os painéis orientados a sul, tenho ali uma poluição visual complicada. E depois tenho outra coisa, tenho outro fenómeno. Quando os painéis não estão dentro da linha, não estão complanados ao plano do telhado, geram esforços transversos que podem ser muito complicados e podem originar a ter que ter uma estrutura superior para fazer as fixações. Então o que é que nós damos uma orientação? Vamos para o complanar, no caso de um telhado inclinado. Quando temos um telhado liso, pedimos para pôr o mais invisível possível e o mais otimizado possível. Mas respondendo à pergunta... Mas as perdas de eficiência ainda são perdas no fotovoltaico, no termodinâmico são muito baixas. Fotovoltaico com termodinâmico, isto é uma questão que eu acho que é importante, que é importantíssima e que tem a ver com o casamento, auspicioso ou não, da estética com a funcionalidade. E às vezes a funcionalidade fotovoltaica compromete a questão de estrutura. Se eu estiver numa zona ventosa, tiver um telhado e puser os painéis muito acima daquilo, eu tenho outros riscos. Portanto, vem o vento para trás do painel e vou ter que ter uma estrutura muito mais robusta para fixá-los, com um esforço muito maior no telhado. Mais perguntas? O painel fotovoltaico e o termodinâmico estão integrados num painel ou são painel. Um em cima do outro? É um painel. Integrados no outro. Ainda bem que fez essa pergunta, porque a estrutura que nós usamos para fixar o painel é igual, são estruturas fotovoltaicas simples. Portanto, não inventámos nenhuma estrutura adicional de XPTO. A estrutura que tem capacidade para albergar o sistema fotovoltaico tem capacidade, é a mesma estrutura que nós usamos para o híbrido. Mas questão de peso. O peso... O fotovoltaico é muito mais leve. O sistema não é muito mais, porque o painel termodinâmico só pesa 6 kg, menos, porque não tem escapouros. Portanto, a parte termodinâmica do painel são menos de 5 kg. Portanto, e a estrutura para o fotovoltaico tem um coeficiente de segurança superior a 10. Então, nós ainda conseguimos, lá está, fazendo as salvaguardas da orientação, garantir que a estrutura normal do fotovoltaico consegue aguentar com a estrutura do híbrido. Agora, fazemos sempre a ressalva das fixações e da ligação das fixações ao lares. Uma das instalações, ainda bem que falam nessa questão, uma das instalações que vai ser feita em Alcabidez vai ser num telhado anexo. E o que é que nós dissemos? Bom, vamos tentar que seja uma zona menos ventosa possível, já se conseguiu, e não vamos perfurar a lares. Vamos meter umas lajetas de betão em cima do painel isolador, e a estrutura do fotovoltaico vai estar acoplada nessas lajetas. Porque para não termos que perfurar lares, nem criar pontes térmicas, nem infiltrações para o andar de baixo. As ligações elétricas já estão contempladas, portanto o cabo entra diretamente para a instalação elétrica e as ligações ao gás já seguem um caminho também otimizado.
Mas isso é um pormenor que é importantíssimo. É como é que nós vamos pôr a estrutura de maneira a não ser uma barracha horrorosa e de maneira a também não estarmos a pôr em perigo a segurança da instalação. A gente tem que ser bem dimensionada, senão vai o vento e mantém isso tudo. E é preciso usar um coeficiente de segurança deles. Senão vai o ventinho e mata tudo. E não é só a questão do vento, quer dizer, é o vento, é a maresia, a maioria das pessoas esquece, quando eu estou a fazer uma instalação ao pé de uma praia, tenho uma corrosão louca comparada com uma zona do interior. Louca. Vem-me assim um vento marítimo e a água salgada por alojar-se exatamente nos metais. Portanto, e essas questões têm que ser devidamente balizadas. E normalmente a estrutura do fotovoltaico tem um alumínio anodizado que resiste e isso no fundo protege o termodinâmico. Como o termodinâmico está por baixo, é a mesma coisa. Este aqui é o meu painel. O termodinâmico está por baixo, está a salvo. Basicamente protegido por uma estrutura de alumínio anodizado que está aqui à volta. Ia dizer qualquer coisa? Não. Temos aqui outra questão. Alguém está familiarizado com os inversores ou os microinversores? Não sei. A energia, portanto, a eletricidade que é produzida no fotovoltaico vem corrente contínua. Nós temos que passar para a corrente alternada, que é que nós usamos dentro de casa. E nós aí temos duas opções. Ou pomos o inversor dentro de casa ou pomos acoplado ao painel dos microinversores. E neste momento já temos uns microinversores que são metade do tamanho. São umas coisas muito pequeninas, parecem umas caixas pretas que são coladas dentro da pé da parte termodinâmica. Isso funciona muito bem, porque fica num local protegido e eu não tenho que arranjar um quadro elétrico para pôr mais uma barrasca de casa. Portanto, nós temos a opção ou de passar a corrente alternada até dentro de casa e pôr aí um inversor grande que trabalha com os painéis todos, ou pôr microinversores dentro da parte, já na zona da cobertura. Não, são os elementos de ligação. O microinversor é parecido com isto. É parecido. E é onde ligam estes cabos aqui. A AEG tem ali os microinversores engraçados, que estão ali também em disposição. Eu peço para não assistir ao início, a bomba de calor também é vossa? É nossa. Fazemos a questão toda a chave na mão. Eu penso que brevemente vamos fazer uma formação, em princípio será em Lisboa, para mostrar como é que funciona. No fundo é para perceber quais é que são as necessidades de projetistas, instaladores, arquitetos e engenheiros. Porque as necessidades são diferentes. As necessidades das pessoas são muito diferentes. E é muito complicado nós termos um cliente e não sabemos responder, termos dúvidas na resposta. Para quem ainda não sabe, nós estamos localizados em Lisboa, agora temos obras em vários pontos do país, dentro do Centro de Inovação da Faculdade de Ciências. Fomos convidados a integrar o Centro de Inovação. Há ali uma ligação à faculdade, quer dizer, há vários alunos que vão fazer as teses de mestrado nas nossas obras e é muito engraçado porque eles fazem uma coisa que é interessantíssima e que provou ser muito importante para o cliente, que é medir resultados. Nós dizemos que vai poupar tanto. O que eu digo, o 38 de volta não vale nada. Isso é tudo muito giro, mas não vai haver mais outra xista. Diga. A bomba de calor usa gases fluorados. Sim. E a manutenção desses gases fluorados, a manutenção dessa parte, não é? É sempre complicado. Estão sempre a mudar de gases. É assim, o gás. As bombas deixam de ser usadas, tem que se mudar o gás. É assim, as bombas já estão a usar o gás fluorado, que em princípio já estamos a usar R134A e o 407C, que já é um gás fluorado. Era complicado, era se usasse outro tipo de gás. A manutenção, isso é que é sempre o mais complicado em Portugal e foi a razão de alguns sistemas usarem os painéis hidrodinâmicos. Em certos países, embora em Portugal já haja cada vez mais técnicos habilitados, não há técnicos habilitados a fazer a faturagem. E em vez de se usar o termodinâmico, usa o hidrodinâmico, que é uma mistura de água com glicol. Há aí várias fotografias. A questão do gás fluorado, e obrigado também por mencionar isso, é muito importante. Quem trabalha bem a questão do gás fluorado, normalmente são as empresas que fazem ar-condicionado. Portanto, nós já, muitas vezes, a parte hidráulica é feita por um canalizador, nós mandamos já o desenho da instalação, as válvulas de segurança, os redutores de pressão, as misturadoras, mandamos já o kit completo para o instalador. E
depois associamos muitas vezes às empresas de ar-condicionado, porque quando vamos instalar o termodinâmico é preciso fazer o teste de azoto, limpar o painel, depois de tudo limpo e visto que não há fugas, porque se houver fugas começa-se logo a ouvir e começa-se logo a ver onde é que há fugas, depois é carregado o gás. As bombas de calor que nós compramos, a fábrica, eu peço para virem já carregadas com gás. Depois, a partir do momento que o painel está limpo, fazemos as ligações, é só abrir as válvulas e o gás aparece, o gás depois vai logo ao painel. Agora, é muito importante ter um técnico de gás fluorado a fazer a parte da bomba de calor. Dizer que as bombas de calor não têm manutenção é uma falácia, porque elas devem ser revistas periodicamente, apesar de elas terem um sistema de segurança muito completo. Cada vez que há uma baixa de pressão ou uma alta de pressão, há um aviso, há um alarme e a bomba de calor entra, adormece e salta-nos o alarme. E isto tem que se chamar a assistência. Quantos quilos de gás é que leva? Depende da distância do painel, mas vem com uma pré-carga de 1,2 kg cada painel. Dentro da bomba de calor, se for um sistema de aquecimento, que é uma bomba especial para fazer o aquecimento central, já vem com uma carga de 3, 4 kg até aos... Depois é proporcional ao número de painéis que ele usar. Mas essa carga, vamos dar aqui um exemplo. Eu tenho aqui a minha bomba de calor e o painel está logo ao lado. O que é que me vai acontecer? Quando eu abrir as válvulas do gás, aquilo vai-me saltar em alta pressão, vai ter demasiado gás, vou ter que retirar ao novo. Se estiver muito longe, vou ter que acrescentar. Ela normalmente vem preparada para funcionar no limite mais longe. Portanto, é mais fácil eu retirar do que depois ir acrescentar. E ainda há uma opção. Ela vir sem carga de gás e a pessoa que vai instalar faz a carga de gás. Portanto, temos tudo. E a fábrica ainda me aceita eu calcular a carga de gás e ele vir pré-carga de gás feita de acordo com a especificação do instalador. Porque é mais fácil, é menos dispendioso fazer dessa maneira. Mais perguntas? Eles estão caladinhos. Okay. Pergunta? Não. Agora acabei o tempo da antena. Bom, então... A pergunta da vez no vosso site uma informação sobre o painel híbrido, não? Ainda não está atualizado. É assim, eu tenho aqui cartões, no nosso stand também podem tirar à vontade. Mas vão colocar, não é? E vamos mandar às pessoas que estiveram aqui. Quem descobrir, porque as informações do painel só ficou terminado em abril. Então, nós a informação chegou no final do verão. E já vendemos instalações, mas estamos à espera de entrar em ordem. Portanto, eu queria pôr as instalações, queria ter fotografias reais e queria ter resultados reais. Não gosto de... Queria ter uma espécie de manual de boas práticas. Uma coisa é o manual de instalação, que são horríveis, que é uma dor de cabeça cada vez que abrimos, aqui são páginas e páginas. Eu queria ter uma coisa um bocadinho mais terra a terra, que é dizer em poucas palavras, muitas imagens e muitos filmes, como é que é uma instalação. Mas isso à vontade, sempre completamente à vontade. Não sei se aqui há alguém aqui que seja instalador, alguém que esteja ligado a equipas de instalação ou de assistência técnica. Nós também estamos neste momento a fazer os protocolos, que não tem sido nada fácil, por isso é que eu pergunto, com empresas de assistência técnica. A partir do momento que eu me instalo este equipamento, e a partir do momento que a instalação é feita, nós entramos em modo de manutenção. A manutenção é muitíssimo importante ter uma equipa técnica que esteja disponível 24/7. Portanto, o cliente tem um problema qualquer e fica refém do instalador se não houver uma equipe, não houver uma estrutura para dar resposta a eventuais necessidades do cliente. Por isso é que eu perguntei. As pessoas não terem água quente para o banho e ficam chateadas. Não, com razão. Há outra, para as águas quentes sanitárias, ainda temos são sistemas completamente autónomos, não é preciso esquentador. Ainda temos dentro das águas quentes sanitárias, cada depósito tem uma resistência. Então, se falhar o compressor, se falhar o fotovoltaico, temos uma resistência. Então, temos duas redundâncias nos sistemas de águas quentes sanitárias, porque é muito perigoso trabalhar sem retências. O solar térmico convencional funcionava, era o painel solar,
ligado a um esquentador, a um caldeiro, ou uma resistência elétrica. Nós não precisamos de esquentadores, de termoacumuladores, nem nada, mas também temos a resistência a duas coisas. Para quando tudo falha, e a pessoa não ficar sem água quente, e disse muito bem, é muito desagradável, ficar sem aquecimento é chato, mas ainda não é insuportável ficar sem água quente. Ainda temos essa questão também para a questão das águas quentes sanitárias e para o controle antilegional. Alguém sabe a periodicidade Força! Alguém sabe a periodicidade da formação do legionel ou não? Aceito sugestões. 14 em 14 dias. Nós conseguimos programar máquinas de maior porte, já tem uma programação para fazer o controle da legionel automático. As fábricas mais pequenas, nós fazemos a ligar o programa termostato e no dia certo, à hora certa, faz o controle da legionel e ligar a máquina para a temperatura de 70 graus centígrados para matar, para evitar que haja grandes problemas. Sim. Mais perguntas? Mais perguntas? Eu não tinha percebido isso. A necessidade desse controle para águas quentes sanitárias. Eu recomendo vivamente que a legionela, para uma pessoa saudável, pode não ter aplicação nenhuma. Você pode apanhar a legionela, achar que é uma gripe e não sei. Mas tivemos casos muito graves no Hospital de São Francisco Xavier em 2017, que teve a ver com as colunas de refrigeração do sistema de climatização do hospital. Para uma pessoa normal que não tenha problemas, não há problema nenhum. Para uma pessoa que já esteja com a parte respiratória debilitada, pode ser muito complicado. E não faz sentido inventar sistemas altamente tecnológicos que falham no mais básico, que é a segurança das pessoas. Mais perguntas? Quer dizer, a nível de manutenção do painel híbrido, portanto, acaba por ser a manutenção do painel, da parte fotovoltaica e o gás. O gás, se houver algum problema com o gás, a máquina dá o sinal de alarme, aparece um sinal de alarme no display. Mas eu recomendo, há uma coisa que eu também, já agora continuo, quando fizerem a instalação, em vez de encafuarem as máquinas em sítios onde é difícil o acesso, se houver a oportunidade é pôr num sítio de fácil acesso, onde qualquer pessoa entre e consiga manipular a máquina à vontade. É horrível fazer instalações, é horrível mesmo, fazer manutenções em sítios muito difíceis. Atualmente, quando apanho projetos, quando ainda não há definição de zona técnica, eu tento fazer uma coisa. Se esta é a casa, eu tento que seja no centro da casa. Porquê? Porque é o sítio que é mais perto das casas de banho, as águas quentes sanitárias. E para o aquecimento também. Portanto, as distâncias a percorrer, os circuitos de água quente. Bem, eu falar. Já me vieram expulsar. Está ali, se eu ficar muito triste. Não, 2 minutos. A questão. Está tudo controlado. Isso é a hora. A questão da instalação é crucial. Não só pela questão da manutenção e da operação e da instalação, mas quanto menor for a distância do ponto de geração ao ponto de consumo, maiores são os gases. Estive bem, não tive fome. Muito bem. Eu não tive cá, mas ela sabe imenso.